Irmãos, que bom estarmos aqui, né, na casa do Senhor, para darmos um culto, prestarmos um culto de adoração e louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? E nós estamos hoje um dia especial, um dia de ceia do Senhor, e nós vamos ministrar uma palavra dando continuidade ao Evangelho de Marcos. Esse é o nosso propósito. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. Amém? Versículo 1 até o versículo 20. Que os irmãos podem ficar sentados mesmo, só abra suas Bíblias e acompanhem essa leitura para a honra e glória do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Eles o atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros, nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho de Davi? Jesus, filho de Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhes perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande multidão, uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, vieram ali o homem que fora possesso de legiões de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, palavra santa e poderosa. Nos dê inspiração. Pai, não sou nada sem o Teu Espírito. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Aquilo que o Senhor reservou para nós. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto fala de um homem endemoniado. Um homem possesso de espírito imundo. E não era só um espírito, eram legiões. O texto vai nos dizer que eram muitos. Legiões eram muitos espíritos dentro daquele homem, dentro daquele corpo, ao ponto dele viver nos sepulcros, isolado, como um doido,
como uma pessoa sem juízo. O texto vai dizer também que esse homem, ele coçava o seu corpo com um pedaço de pedras, com cacos de pedra, ele se cortava. Esse homem tinha uma força muito grande dentro dele, que acorrentava ele, e as correntes eram quebradas. O inimigo usava esse homem para destruição. Esse homem sofria, esse homem com certeza a família não via mais, ninguém tinha coragem de chegar perto dele, porque ele era atormentado, ele era violentamente atormentado pelo diabo, ele era possesso, ele tinha espíritos imundos dentro dele. E nós podemos começar esta palavra dizendo, nós não temos dúvida que o diabo ainda hoje, ele aprisiona as pessoas. O diabo continua aprisionando as pessoas. E quais são as pessoas que o diabo aprisiona? Quais são? Quais são os motivos? Quais são as reações das pessoas hoje? Quando nós podemos assim dizer, através de uma leitura espiritual, podemos assim dizer, quando nós enxergamos uma pessoa que ela está possessa de espíritos imundos. O diabo, assim como a tecnologia avançou, posso assim dizer, o diabo ele também está atuando de forma diferente. A forma como o diabo entra e toma conta da pessoa, não é como aqui nesse homem de Gadara. Esse homem, ele vivia isolado, todo mundo percebia com os olhos que aquele homem tinha alguma coisa errada dentro dele. Era visível o possesso, era visível a reação demoníaca naquele homem. Mas hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, nós temos ainda possessões. Infelizmente, o diabo ainda continua segurando pessoas, travando pessoas. E de uma forma sutil, de uma forma a enganar muitas pessoas, porque esse é o papel dele, enganar. E como que ele pode enganar? Se passando por outra coisa, se passando por algo bom, se passando por pessoas boas, se passando até mesmo por anjos de luz. E nós temos que tomar muito cuidado para nós não cairmos em ciladas e às vezes até mesmo estar fazendo a vontade do próprio diabo. Qual tipo de pessoa ou qual tipo de prisão que ele ainda usa? Muitas pessoas estão aprisionadas pelo diabo de uma forma sutil, como eu disse, diferente do gadareno. Hoje o diabo aprisiona de uma forma mais perigosa. Por que mais perigosa? Porque aquilo que é visível, nós conseguimos desviar dele. E aquilo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, às vezes nós somos pegos como um pássaro é pego dentro de uma gaiola. E nós temos simplesmente que nos atentarmos para a palavra do Senhor, para nós não cairmos em ciladas e não sermos aprisionados pelo diabo. Nós temos que declarar com a nossa boca, assim como diz a palavra, que o Senhor é Deus, o Todo-Poderoso, e Ele habita em mim, Ele habita na minha casa. Você tem que orar expulsando o mal todos os dias da sua família, do seu lar, da sua vida, da sua empresa. Nós temos que usar o poder da oração, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Se eu confesso que Jesus é o Senhor, se eu confesso com a minha boca que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, isso só pode acontecer, isso só pode ser falado através de um ser humano, se o Espírito Santo estiver dentro dele. O diabo não consegue falar que Jesus é bom, ele não consegue porque ele não tem esse privilégio como nós temos. Então, todas as vezes que você acordar, eu creio que você tem que orar: Pai, em nome de Jesus, abençoe o meu dia. Mas também você ora: Pai, eu repreendo toda obra do mal, eu repreendo toda potestade do inferno. Eu não aceito, Pai, nenhuma tentação, nenhuma perseguição. Eu quero que os teus anjos acampem ao meu redor, acampem ao redor da minha igreja, acampem ao redor da minha família. Livre-me do mal, porque só o teu nome tem poder. Nós temos, irmãos, ter ciência de que ainda nos dias de hoje, muitas pessoas são aprisionadas. E de que forma as pessoas são aprisionadas? De que forma as pessoas são aprisionadas?
O diabo, ele atua principalmente na mente das pessoas. O diabo consegue, ele tem esse domínio ainda por enquanto, mas vai chegar um dia que ele vai perder todo esse domínio. Ele atua na mente, ele atua de forma a confundir as pessoas. E nós, se nós não estivermos ligados em Deus, se nós não estivermos realmente com uma vida certa diante de Deus, lendo, orando, nós caímos em algumas ciladas. O diabo, ele sabe quando nós estamos enfraquecidos. O diabo percebe quando você não está orando. O diabo percebe quando você não está em comunhão. O diabo percebe quando você comete um pecado e não pediu perdão. O diabo sabe exatamente o momento certo de lançar a seta, de lançar o veneno. Nós temos que abrir os nossos olhos e levar em conta que isto é a mais pura da verdade. Mas olhando esse texto, o que nós podemos tirar de lição desse texto? Nós vemos nesse texto que Jesus, ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Jesus em primeiro lugar aqui? Quando nós vamos ver o texto anterior, nós lemos no domingo passado sobre Jesus acalmando a tempestade. Jesus estava na beira da praia pregando, de repente anoiteceu, e os discípulos e Jesus entraram no barco, e Jesus disse: vamos atravessar para o outro lado. Jesus sabia que haveria uma tempestade, Jesus sabia que o gadareno estava lá, o homem endemoniado estava lá, o homem possesso. Aqui nós vemos uma ação de Jesus, para fazer o bem a este homem, para libertar este homem. O aprisionamento do diabo e as suas consequências. Nós vemos aqui que esse homem era um homem totalmente isolado pela sociedade. Ele mesmo se isolava. Não ele, mas o espírito, os demônios que estão atuando dentro dele, fazia com que ele ficasse nas cavernas, nos lugares escondidos, junto com os mortos. Estas são as consequências daqueles que são aprisionados pelo diabo. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não cairmos nesses aprisionamentos. E é muito fácil, irmãos, eu posso assim dizer, em nós cairmos em aprisionamento do diabo. Daquele, como eu tenho falado no início, ele trabalha de forma diferente. Não estou aqui falando como o diabo trabalha, mas vou mostrar para você o quanto ele é derrotado daqui a pouco. É só para os irmãos entenderem que nós temos que ficar atentos. Já existe uma frase que nós não conseguimos derrotar o inimigo se nós não conhecermos as suas armas, se nós conhecermos as suas táticas. Você só consegue vencer o diabo se você conhecer as suas táticas, como que ele atua. Então nós precisamos saber como que o diabo atua para nós vencermos ele. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando nós estamos em Deus, nós somos protegidos, mas Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições. E essas aflições são causadas às vezes por espíritos malignos que querem nos perturbar. E nós precisamos estar preparados para expulsar esse espírito maligno. E o Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos deu essa autoridade para nós expulsar os demônios, para nós expulsarmos as forças do mal. De que forma o diabo ainda atua? Principalmente nas mentes, enganando as pessoas. Marcos capítulo 5, versículo 1 e 5 diz assim: e eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos, dos Genarenos, ou Genarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio ao sepulcro e ao seu encontro. Observa que esse homem, ele foi até Jesus. De que forma esse homem foi até Jesus? Porque os espíritos estavam dentro dele. Ele não agia por conta própria. Ele era impulsionado, levado a fazer coisas que ele, humano, não queria fazer. Mas aqui nós vemos claramente, meus irmãos, o poder de Deus sobre a força do diabo. Jesus saiu de um lado do mar para o outro lado, enfrentou uma tempestade, enfrentou um mar bravio para trazer a libertação para aquele homem, para trazer a cura para aquele homem. A tempestade veio tentando talvez tirar Jesus da direção, mas Jesus chegou do outro lado. E quando Jesus chegou, o demônio teve que se prostrar diante dele.
não um demônio, mas uma legião de demônios, teve que se prostrar diante de Jesus. Aqui nós vemos o poder e o controle superior de Cristo sobre os demônios. Quando Jesus estava lá no deserto, a Bíblia vai dizer para nós, em Mateus capítulo 4, versículo 13, que o diabo tentava Jesus. O diabo falava: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, suba aqui nesta colina e se joga, que os teus anjos vão te amparar. Ali, enquanto Jesus estava na sua prova, ali nos 40 dias e 40 noites de jejum e oração, o diabo tentou fazer com que Jesus tirasse o seu foco do seu propósito, mas Jesus não caiu. E aqui nesse texto, Marcos capítulo 5, versículo 6, o diabo agora ele chega diferente. O diabo agora ele chega de joelho. Ele chega prostrando aos pés de Jesus, porque agora ele reconhece que aquele Jesus que estava no deserto, fraco, sem fome, ele era o Filho de Deus. E quando Jesus agora venceu os 40 dias e 40 noites, Jesus começa a pregar o Evangelho. O diabo agora tem ciência de que ele é o Filho de Deus. E quando ele vê Jesus, ele se prostra. Até os demônios se prostram aos pés de Jesus. Até os demônios se prostram aos pés de Jesus. Quando os demônios viram, eles foram levados pelo poder superior que há em Cristo Jesus. Nós podemos ver esse homem possesso. Eu tenho certeza, se não fosse um agir de Deus, esse homem não chegaria até os pés de Cristo. Porque havia uma legião de demônios atuando no corpo desse homem. Mas quando Jesus chegou à beira do mar, Jesus atravessou a tempestade e chegou ali justamente para curar aquele homem. Jesus chegou para trazer a cura para aquele homem. A Bíblia diz que os propósitos de Deus não podem ser frustrados, os planos de Deus não podem ser frustrados. E quando Jesus chega, eu tenho certeza que o poder de Deus, os anjos de Deus trouxe os demônios até os pés de Jesus. Eram legiões de demônios. Eram legiões, mas eles tiveram que se prostrar. É como nós vemos aquela ilustração, né? Dos anjos de Deus empurrando a pessoa para chegar aos pés de Jesus. Os demônios querendo impedir, os demônios querendo segurar, mas o poder de Deus foi levando aquele homem até os pés de Jesus. E ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele se prostrou porque Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Da mesma forma que Jesus libertou aquele homem, Jesus continua libertando pessoas. Talvez existem pessoas que estão aprisionadas, não como o gadareno se cortando no sepulcro escondido, não, mas talvez a sua mente está perturbada. E nesta noite eu quero dizer para você, o mesmo Jesus que trouxe esse homem aos pés dele, ele está aqui nesta noite e pode justamente trazer você aos pés dele e dizer ao maligno: sai deste homem, sai deste corpo, porque esse corpo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para este homem, eu vejo um plano maravilhoso de Deus. Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, nada impede Deus agir. As pessoas que olhavam esse homem, até mesmo nós, se estivéssemos vivendo naquela época, poderíamos dizer: nossa, coitado, está perdido. Esse aí já foi. Logo, logo vai morrer. Esse não tem mais jeito para ele. Mas mesmo o homem possesso, mesmo o homem cheio de demônios, Deus tinha um plano para ele. As forças de Deus, o poder superior de Cristo, pode vencer qualquer legião de demônios. Os demônios não têm poder sobre a igreja. Os demônios não têm poder sobre a sua família. Não tem poder. Se você crê nisso, se você acredita nesta palavra e crê que Jesus tem todo o poder, os demônios não têm poder sobre a sua família. Jesus move os céus e a terra. Jesus enfrentou uma tempestade para chegar até ali onde estava aquele homem gadareno. Ninguém sabe quantos anos ele já estava vivendo daquela forma.
A família já tinha perdido a esperança, mas Jesus atravessou o mar e foi até o encontro daquele homem. Ao ponto dele ser curado e as pessoas olharem para ele, são com vestes limpas, assustadas. Como que esse homem foi curado? O poder e o controle superior de Deus sobre os demônios. Pessoas cheias do poder de Deus. Pessoas cheias do poder de Deus. O que é cheio do poder de Deus? Cheio do conhecimento da palavra e vivência da mesma. Poder de Deus é você conhecer a palavra e viver a palavra. Quando nós conhecemos e vivemos a palavra, nós somos cheios do poder de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! As pessoas que têm o poder de Deus não são dominadas pelo diabo. É o diabo que se curva perante elas. É o diabo que se curva. Nós somos autoridade neste mundo. Você é autoridade sobre a sua família. Se você crê em Jesus, se você crê que Ele te deu autoridade, você tem autoridade sobre as circunstâncias negativas sobre a sua vida. Em terceiro lugar, nós vemos nesse texto o grande amor de Cristo demonstrado a um ser humano, que era considerado pela sociedade local como sendo pior que os porcos. Aqui Deus mostra o grande amor dele por um homem, que a sociedade local o considerava pior do que os porcos. Por que eu estou falando que considerava pior do que os porcos? Porque quando a sociedade viu aquele homem são e salvos, eles não se importaram. Preferiu expulsar Jesus porque tinha matado os porcos. Preferiu os porcos do que um homem são. Pessoas que tinham um pensamento em dinheiro, vamos dizer assim, os porcos poderiam dar um bom lucro, mas o ser humano poderia morrer. As pessoas que viram Jesus fazendo aquele milagre não podiam ver o amor de Cristo pela humanidade. O amor de Cristo por um ser humano, nós vemos esse texto. Jesus enfrentou a tempestade, Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos corpos de porcos. Aí alguém pode perguntar, mas por que o Senhor Jesus fez isso? Por uma simples questão. Jesus queria deixar claro, queria atrair a atenção daquele povo, para ver que realmente os espíritos imundos tinham saído daquele homem. Então Jesus quis trazer uma prova física, para que aqueles povos pudessem ver. Porque Jesus estava numa região de pessoas que não eram judeus. Ele era gentios. Eram 10 cidades que se envolviam naquele lugar chamado de Decápolis. Eram 10 cidades que eram habitadas por pessoas gentias, que não eram judeus. E eles tinham a maior dificuldade em entender que Jesus era o Messias. Então Jesus fez com que os espíritos entrassem naqueles porcos, para trazer uma evidência clara para aqueles povos, que os espíritos imundos realmente tinham saído daquele corpo. Mas aquele povo, aquela multidão não deu atenção para Jesus. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus o capacita para enfrentar grandes tempestades. Quando nós olhamos também para a vida desse homem, nós vemos que realmente Deus tinha um plano na vida desse homem. Por mais que ele estava possesso de demônios, mas ele tinha um plano. Deus tinha um plano para ele. Por isso que a própria palavra do Senhor vai dizer que nada é impossível para Deus. Quando nós vemos a ação aqui, quando Deus manda que aqueles porcos, os espíritos imundos entram nos porcos, a Bíblia vai dizer que os porcos se precipitaram e caíram no rio, no mar e morreram afogados. Eles não suportaram a presença do diabo. Mas aquele homem suportou uma legião. Como que ele suportou uma legião? É porque Deus tinha um plano, Deus estava segurando, Deus estava controlando. Por mais que o diabo tenta destruir, ele não tem o poder. Quem tem o poder é Deus. Quem tem o maior poder é Cristo. Ele não tem o poder de destruir. Deus tinha um plano. E às vezes, querido, nós olhamos
por pessoas às vezes jogadas aí nas sarjetas, alcoolizadas, drogadas, e às vezes nós pensamos, olha, isso aí não tem jeito, o diabo tomou conta dele. Não, nós não podemos falar isso. Nós temos que olhar para cada pessoa dessa e dizer, Deus tem um plano na vida dessa pessoa. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Não importa a situação que a pessoa esteja, nem que ela esteja possessa de demônios, Deus tem um plano, porque Deus pode curar, Deus pode transformar, Deus pode libertar. Basta crer, basta crer. Amém? Basta crer. Nada é impossível para aqueles que temem ao Senhor. Os porcos não suportaram, mas aquele homem suportou uma legião de demônios, porque Deus tinha um plano na sua vida. Deixa eu falar, quando você tem, e quando Deus tem um plano na sua vida, você vai enfrentar, e pode enfrentar situações adversas, situações difíceis, tempestade, até mesmo perseguição de demônios. Mas lembre de uma coisa, o Deus que está na sua vida é superior, a força dele é superior, e você vai vencer, você vai conseguir sair das garras desse demônio que às vezes tenta perturbar a sua vida. Deus é maior, amém, querido? Porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Para conclusão, lembrando que nós temos essa autoridade sobre os demônios. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículos 16 e 21, ele diz assim, preste atenção nesse texto, é um texto muito bacana do apóstolo Paulo, diz assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. O apóstolo Paulo está falando, que Ele fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo. Deus quer nos fortalecer com poder, com o Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. O amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Jesus atravessou o mar, Jesus enfrentou a tempestade, Jesus chegou à beira do mar, Jesus enfrentou a rejeição daquela região, mas Ele foi lá onde estava o gadareno. Jesus libertou o gadareno, Jesus curou o gadareno, aleluia, Jesus transformou a vida dele. Eu começo a imaginar aquele homem agora limpo, todo vestido, e eu imagino que as lágrimas saíam dos seus olhos, quando ele pensava onde ele vivia, quantas pessoas mostravam para ele, olha, era aqui que você ficava, era aqui que você dormia, era aqui que você fazia, aqui que você se cortava. Eu tenho certeza que agora ele, livre daquela possessão, ele chorava e agradecia, obrigado Jesus, obrigado Jesus por ter atravessado o mar, por ter chegado até aqui. Talvez aquele gadareno, talvez não, com certeza, aquele gadareno não poderia ir até Jesus, mas Jesus foi até ele, Jesus transformou ele, Jesus libertou aquele homem, aleluia. Isso mostra o grande amor de Deus, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O apóstolo Paulo está sendo claro, aquele que tem poder para fazer infinitamente mais, tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja de Cristo. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Nada, absolutamente nada, é impossível para Jesus. O que fica mais claro nesse texto é o grande amor de Jesus. Quando nós lemos o texto, nós não percebemos se nós não pararmos para observar e analisar o texto. Tudo tinha um propósito. E o propósito de Jesus para entrar no barco e ir do outro lado era curar um homem. Porque a Bíblia está dizendo aqui que após a cura daquele homem, a multidão expulsou Jesus
E ele entrou novamente no barco. E aquele homem que foi curado, ele disse: Jesus, deixa eu ir com o senhor. O que Jesus falou para ele? Não. Fique onde você está. Vai para a sua família. Fale o que Jesus fez na sua vida. Resumindo a história, Jesus foi até ali para levantar um missionário. E a Bíblia nos diz que ele pregou na região de Decápolis, a região onde tinha 10 cidades. Aquele gadareno que antes era rejeitado, que antes era humilhado, ele se tornou um missionário de Jesus naquela região. Eu tenho certeza que muitas vidas se renderam aos pés de Jesus, porque ele deu ouvido, aleluia, porque ele sabia, aleluia, que Jesus poderia um dia chegar até ali. Jesus pode fazer isso na sua vida, Jesus pode fazer na vida de qualquer pessoa. Nada é impossível para o Senhor. Vamos nesse momento passar para a segunda parte.